Pode utilizar Rivotril e Pregabalina juntos? Essas medicações são muito utilizadas na medicina e fazem parte da prescrição de muita gente ainda hoje. O Rivotril é uma medicação clássica no tratamento da sonolência e a Pregabalina é utilizada para dor neuropática. E é comum pacientes eventualmente precisar de ambas abordagens. Isso porque a dor neuropática anda de mãos dadas com a ansiedade. E a ansiedade é a principal causa de insônia. Então, muitas pessoas têm essa dúvida se pode utilizar junto o Rivotril com a Pregabalina ou não. E é sobre isso que eu vou te explicar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. Como eu falei antes, o Rivotril é uma medicação clássica no tratamento da insônia. Isso porque ele atua no sistema GABAérgico, que é um sistema de neurotransmissão. É uma medicação clássica porque é utilizada há muito tempo, mas hoje não é a melhor medicação para o tratamento da insônia. Isso porque a gente já sabe que a principal causa de insônia está ligada à ansiedade. Existe a insônia primária e existe a insônia secundária. Quando a gente fala em secundária na medicina, significa que ela é causada por alguma coisa. E a principal causa disparado de insônia secundária é justamente a ansiedade. Por outro lado, a Pregabalina tem um mecanismo de ação de bloquear os canais de cálcio. E isso faz com que haja uma inibição da atividade cerebral como um todo. Ela é utilizada no transtorno de ansiedade, na epilepsia e também na dor neuropática. E é comum as pessoas que têm dor neuropática apresentarem também sintomas de ansiedade relacionados. Imagina, você ter uma dor que você não consegue controlar, você acaba ficando muitas vezes preocupado de o momento que você vai sentir a dor, quando ela vai aparecer, se você vai conseguir cumprir o seu cronograma de trabalho, ou se você vai conseguir participar das atividades sociais, daquela reunião familiar que você marcou, porque você vive com dor. É muito ruim viver com dor e a dor, a presença da dor, provoca nas pessoas a ansiedade. E não é só isso, existe também na dor neuropática conexões relacionadas aos sistemas da serotonina, que também são conexões relacionadas à própria ansiedade. E é por isso que muitas medicações para ansiedade são também utilizadas para a dor, como é o caso da Pregabalina e também de outras medicações. Acontece que o efeito da Pregabalina de inibir a atividade cerebral vai de encontro ao efeito do Rivotril, que é um sedativo, que também provoca a redução da atividade cerebral. O Rivotril, que é o nome comercial do clonazepam, é uma medicação da classe dos benzodiazepínicos e atua, como eu expliquei, no sistema GABAérgico, num ponto. Já a Pregabalina atua bloqueando os canais de cálcio, em outro ponto. E aí fica sempre a dúvida, pode utilizar os dois juntos? Como é que é essa questão de somatório de efeitos? Então pega um papel e um lápis aí, que eu vou te explicar agora a parte mais importante desse vídeo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. De fato, existe uma interação entre essas duas medicações, o clonazepam, que é o Rivotril, com a Pregabalina. E os efeitos vão ser somados. Os pacientes que utilizam essas duas medicações em conjunto
vão apresentar um aumento dos efeitos, principalmente os efeitos sedativos. Os fabricantes não contraindicam o uso concomitante das duas medicações, mas fazem bastante ressalvas. E do ponto de vista médico, é importante a gente lembrar que depende muito do contexto. Quem é o paciente que está usando as medicações, por qual motivo? Eu já te falei aqui que eu não recomendo que você utilize o Rivotril no longo prazo, como sendo, por exemplo, um tratamento para insônia, porque no longo prazo ele provoca problemas, ele pode provocar dependência química e pode também levar, inclusive, à demência no longo prazo. Não é a medicação ideal para se utilizar para insônia. Mas existem pessoas que necessitam do Rivotril porque estão num estado de desespero muito grande. Imagina, morreu alguma pessoa da família e aí o paciente está lá desesperado com a perda, então é um momento que, de fato, necessita-se dos benzodiazepínicos, como por exemplo o Rivotril, para pelo menos fazer o que a gente chama na medicina de contenção de danos, fazer aquele tratamento momentâneo. E às vezes essa pessoa tem indicação de utilizar a pregabalina por outros motivos, e aí já está em uso da pregabalina, por exemplo, para tratamento de dor. E aí existe o somatório de efeitos. O médico precisa avaliar muito bem o risco e o benefício. Por quê? Uma coisa é você prescrever essa combinação para pacientes que são rígidos, ou seja, saudáveis, fortes, resistentes. Outra coisa é você prescrever para pacientes que a gente chama de frágeis, como, por exemplo, os pacientes muito idosos, os pacientes portadores de doenças consumptivas, que são as doenças que cursam o consumo das energias do corpo, e também os obesos. Esses pacientes, tendo um efeito somatório dessas duas medicações e perdendo, em parte, suas propriedades cognitivas, que é a capacidade de você ter lucidez, por exemplo, de você manter o alerta, de você dirigir um veículo, eles podem se expor, por exemplo, a um maior risco de quedas. E para esses perfis, idosos, obesos e pacientes fragilizados de modo geral, quedas são alterações que podem levar, inclusive, a internamentos, a cirurgias e até, em casos específicos, até a morte. Então, precisa ter bastante cuidado com relação a isso. Outro ponto se relaciona também à musculatura respiratória. Quando a gente seda o paciente, quando a gente diminui suas propriedades neurotransmissoras de modo geral, um dos pontos que tem que se ter cuidado é com relação à própria capacidade do paciente respirar. É por isso que quando você vai fazer um procedimento, como por exemplo a endoscopia, que demanda sedação, precisa existir um anestesista presente, porque se for o caso, ele vai realizar a intubação e instalar a ventilação mecânica para manter sua vida, porque você vai estar sob efeito de um sedativo. Então você utilizando o Rivotril e pegando um efeito potencializador da pregabalina, existe esse risco teórico, principalmente também em pacientes frágeis, que têm mais dificuldade de respirar, e aí vem os idosos e os obesos e os pacientes também consumidos por alterações clínicas variadas, como por exemplo doenças consumptivas. Então, para esse grupo de pacientes, precisa ter bastante cuidado. E aí não precisa dizer que você não pode usar essas duas medicações sem ter um acompanhamento médico. Olha, aqui eu não estou falando de consultar um médico. Precisa entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você consultar um médico. E aí, doutor, o que é que o senhor acha aí de eu utilizar essas duas medicações? Ele pode dizer, ok, acho legal. Outra coisa é você ter um acompanhamento médico, que é você ter consultas repetidas. Não apenas aquela primeira consulta, mas você ter várias consultas. Quando eu faço aqui, por exemplo, emagrecimento online, que é o meu programa de emagrecimento, de consultas médicas online, é um acompanhamento, porque o emagrecimento não é uma coisa de uma consulta só que você prescreve lá medicações de pode ir embora e volte daqui a um ano, né? E aí espera que o paciente volte magro. Não, não é assim, porque o emagrecimento demanda um processo complexo que passa diretamente pelo controle das suas emoções, que é justamente o controle da ansiedade, o desenvolvimento de uma mente forte. Tudo isso não é uma coisa que você vai fazer com apenas uma consulta. E da mesma forma acontece para o uso concomitante do Rivotril com a pregabalina, que são medicações somatórias que podem provocar efeitos somatórios
é importante também não apenas a consulta ao médico, mas o acompanhamento de um médico. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você. E se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou com insônia, você tem que aprender a controlar suas emoções, porque o controle da ansiedade e o sono reparador são 2 das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.